Encerramos hoje mais uma temporada do Senar em Campo Histórias de Sucesso. Percorremos o Brasil, mostrando como produtores rurais aumentaram e melhoraram a produção com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar. Mas você sabe como funciona a nossa assistência técnica e gerencial? Na nossa história de hoje, iremos à Bahia mostrar como um produtor que herdou a propriedade dos pais transformou a produção de leite, trocando as velhas práticas por técnicas modernas, mais eficientes e rentáveis. É o que vamos mostrar agora. Eu moro aqui na minha propriedade com a minha esposa e meus 2 filhos. A minha esposa é dona de casa. A renda exclusivamente que nós temos é aqui da propriedade. E o Senar, ele me abriu os olhos e hoje eu ando com as minhas próprias pernas. O Seu Luiz é um dos milhares de produtores rurais que mudaram de vida a partir da assistência técnica e gerencial do Senar em todo o país. A metodologia de assistência técnica e gerencial do Senar auxilia principalmente os produtores rurais das classes C e D que não têm acesso às novas tecnologias. Com foco em adequação tecnológica, capacitação e gestão, a ATEG do Senar está fundamentada em 5 passos. Para começar, o técnico de campo levanta informações produtivas, ambientais, sociais e econômicas para definir as metas e um cronograma de ações na propriedade. Depois, o técnico de campo e o produtor fazem o planejamento com objetivos claros para a propriedade, sempre com o acompanhamento de um supervisor. A equipe técnica define as adequações que o produtor deve fazer para gerar impacto direto em todo o sistema de produção. Hora do produtor e dos seus trabalhadores participarem de cursos de capacitação do Senar, orientados pelo técnico de campo. Todas as etapas são registradas no caderno do produtor e num software, que apontam para o alcance do resultado ou sinalizam a necessidade de ajustes no planejamento da propriedade. A propriedade do Seu Luiz já passou por todas essas etapas. Ele já vinha participando do programa Gera Leite do Senar Bahia, quando passou a receber as visitas mensais do técnico de campo da assistência técnica e gerencial do Senar. Nós na Bahia começamos com um programa inicialmente chamado Gera Leite, que era um programa que tinha uma assistência técnica pontual, onde os técnicos visitavam as propriedades uma vez ao mês e levava alguma informação de metodologia de como melhorar os índices produtivos e econômicos daquela atividade. Mas vimos que isso ainda estava pouco, porque precisava agregar mais alguns componentes para melhorar os níveis de produção e consequentemente, o resultado econômico dessas propriedades. E aí partimos para um programa chamado FEM Leite, que é chamado Formação Empreendedora dos Produtores de Leite, que aí a gente já agregava um pouco do conhecimento, levava a formação profissional, levava a formação empreendedora, já dando algum pequeno modelo de gestão para essas propriedades. E chegamos finalmente ao ATEG, que é o modelo de assistência técnica e gerencial, que hoje é um modelo implantado em todo o estado, onde nós, além de fazer assistência técnica, além de levarmos a formação profissional agregada para isso, nós também fazemos a questão da gestão empresarial das propriedades. O modelo de gestão é extremamente fundamental para o resultado da propriedade. Nós começamos a entender que o produtor, além de ter o conhecimento técnico, além de ter a inovação tecnológica, além de ter a assistência técnica, ele precisa também entender de gestão da propriedade, controlar os seus números, saber os seus índices econômicos, seus índices técnicos, para que ele possa realmente ter um melhor controle da sua atividade. E isso realmente fez uma grande diferença e culminando também no investimento que nós vimos aqui na Bahia, que fez uma grande diferença, que é investir no produtor, na mudança comportamental do produtor, para que se consolide esse modelo de assistência técnica, que ele se torne sustentável, assim que o técnico se afaste do atendimento direto a essas propriedades. Eu sempre trabalhei na zona rural, trabalhei com meu pai, e eu via sempre essa dificuldade que ele tinha. Tempo chuvoso, período chuvoso ele produzia. Período seco, os animais dele eram totalmente dizimados, porque não tinha reserva estratégica de comida.
E eu ver essa iniciativa, eu com a vontade de mudar essa realidade que nós temos aqui no Nordeste. Eu conheci Rodrigo nesse dia de campo em Senhor do Bonfim, e esse dia de campo revolucionou a minha vida, na verdade, né? Toda a minha vida de trabalho, se eu não fosse lá esse dia de campo, né, eu não estaria no nível que estou hoje. E lá tive a felicidade do Senar estar lá representado com o Rodrigo Menezes, que estava lá, e eu assisti a palestra dele, e ele me ensinou o princípio básico de todas as técnicas de como se maneja uma propriedade de gado leiteiro. O que a assistência técnica e gerencial do Senar te ensinou? Me ensinou técnicas de convivência com o semiárido, planejamento da propriedade, gestão da propriedade, reserva estratégica de comida, né? Então são vários fatores positivos que só veio a somar, né, na minha propriedade. Luiz, anteriormente, ele já tinha um embasamento de estrutura de propriedade montado, né? E o que nós fizemos foi basicamente formar um planejamento adequado para se chegasse a um nível de produção em que ele buscava, né? E dentro desse planejamento a gente estruturar a parte alimentar principal, dentro também de uma avaliação de custos, para que tivesse um avanço na produtividade e na melhoria do avanço tecnológico. Quais foram as principais mudanças? Bom, as principais mudanças foi basicamente a parte de estruturação e separação de lotes por produção, certo? Sempre em conversa com o Luiz, na parte gerencial, a gente sempre tocou no ponto de que a gente precisava separar lotes por produção, né? Lotes de vacas que elas tinham uma maior exigência e lotes de vacas que tinham menor exigência. Então ele tinha grupos únicos em que nós fizemos separações de lotes e aí trabalhamos esses lotes para ter um aumento, né, da produtividade por vaca. Na parte gerencial, como é que era antes e como é que é hoje? Luiz tinha também, como hoje ainda tem, um programa de software no computador, que isso eu encontrei quando eu cheguei na assistência técnica. Então você vê que é um produtor que ele tem um avanço tecnológico já de uma ideia muito avançada, né? E nós fomos trabalhando a escrituração zootécnica, a estruturação do rebanho, né? E aí depois nós fomos também trabalhando a parte econômica, trabalhando os custos da propriedade. Então isso foi bem trabalhado com o Luiz, a importância de anotação econômica para a tomada de decisões dentro da propriedade. Eu anotava simplesmente a parte reprodutiva, o que gastou, o que arrecadou, a gente não tinha o hábito de anotar. Passei a anotar a partir do momento da assistência técnica do Senar. E qual foi a diferença principal que você notou? Aí a gente sabia todo o movimento financeiro da propriedade, que hoje a minha fazenda eu vejo como uma empresa. A partir do momento que eu anoto o que eu gasto e o que eu ganho, então eu vejo a minha propriedade como uma empresa. Final do mês eu tenho que bater as contas e ela tem que me deixar resultado. Você fez algum tipo de investimento aqui na sua propriedade depois de perceber as melhorias que a assistência técnica e gerencial te trouxe? Com certeza, né? A gente vem nessa ascensão aí com muitos investimentos em equipamentos, né? Fizemos a aquisição de um vagão forrageiro, né? Um vagão diferenciado, que é um vagão que pica a palma, pesa, mistura e distribui. Então fizemos muitos investimentos, inclusive esse vagão é um dos que revolucionou a mão de obra e o manejo alimentar da minha propriedade. Que revolução que ele trouxe para vocês? Por exemplo, a mão de obra, né? Eu precisava de 3 funcionários, né? Precisava de 3 funcionários para fazer o manejo alimentar desse rebanho e hoje só um funcionário faz essa alimentação desse rebanho. Eu queria que você me contasse qual foi a diferença desde o momento que você conheceu o técnico Rodrigo para hoje, em números. É uma diferença significativa. Quando eu conheci o Rodrigo,
a minha produção era em torno de 180 a 200 litros de leite. Mais de 20 animais em produção. Se a gente dividir aí, não dá uma média de 10 litros, menos de 10 litros por animal. Hoje eu produzo 1.800 litros de leite com 60 animais em lactação, que dá uma média de 30 litros por animal. E eu já cheguei a uma média de 32 litros por animal. Nesse momento eu estou produzindo uma média de 30 litros por animal. Produtores como o seu Luiz recebem a assistência técnica e gerencial totalmente gratuita durante 2 anos. Depois disso, o produtor pode contratar um técnico para continuar com produção assistida na propriedade. É o que aconteceu aqui na propriedade. Seu Luiz, por que o senhor resolveu contratar um técnico? Resolvi contratar esse técnico pela necessidade de cuidar da parte reprodutiva do rebanho, que o Senar me preparou para a reserva estratégica de comida, gestão da propriedade, mas a parte reprodutiva aí eu precisava estudar mais, eu tinha que ser veterinário, né? E aí, por essa necessidade, eu tive de alguém que cuidasse da parte reprodutiva do meu rebanho, aí eu tive que contratar esse técnico. Vale a pena você pagar por essa produção assistida? Com certeza. Vale a pena e é necessário esse técnico na propriedade. Vale a pena sim. Sem o técnico eu não teria a reprodução bem acompanhada como eu tenho a reprodução de meus animais. E o trabalho que você tem na propriedade, depois de tudo que você já melhorou, paga o técnico tranquilamente? Paga sim. Paga o técnico e paga novos cursos que eu estou fazendo com recurso próprio, me capacitando cada vez mais para que eu possa alcançar o meu objetivo. Com a presença do novo técnico, você ainda continua fazendo o controle e a gestão da propriedade? Faço sim. Isso eu faço não com o técnico, eu já sou capacitado, já faço isso na minha propriedade. Eu mesmo é quem faço esse controle. Qual seria o conselho que você daria para quem não recebe a assistência técnica e gerencial do Senar? Eu aconselho que ele procure o Senar de cada estado, no estado que o produtor esteja, que ele procure o Senar de cada estado para que ele tenha acesso à assistência técnica. Desde o tempo que você trabalhava com seu pai, na lida diária, como vaqueiro, tudo que você passou, valeu a pena? Faria de novo? Com certeza. Valeu a pena sim, né? E muito gratificante hoje eu ter esse meu trabalho reconhecido, né? Diante do apoio que o Senar me deu, dessa assistência técnica. E o mais gratificante para mim hoje, na minha região, é em ver a tecnologia de produção de leite que o Senar trouxe aqui para a minha propriedade e ela hoje está sendo espalhada em toda a região. A gente se despede da Fazenda Lagedos, município de Queimadas, com uma viola do sertão.